Hoje nós vamos falar sobre um caso, o caso da tia Cecília. A Lorena me mandou um e-mail falando sobre o caso da tia dela. E o assunto gira em torno de fofoca, em torno de comentários. E aqui vai uma avaliação desse caso aqui, de uma forma psicológica. Vamos analisar por que a gente faz fofoca, por que a gente gosta tanto de falar da vida dos outros, por que a gente importa tanto o comportamento do outro, o que o outro faz, como o outro age, as escolhas dos outros e como isso nos chama, como isso faz com que a gente sempre esteja nos grupos falando nos finais de semana sobre isso. Vamos ao e-mail e vamos falar sobre isso? E para quem não me conhece, meu nome é Silene Macedo, eu sou psicóloga e aqui vou falar agora sobre esse e-mail e a gente vai fazer uma análise rápida baseada na psicologia, ok? Então vamos lá. Olá, Silene, meu nome é Lorena e hoje estou aqui para contar a história da minha tia Cecília. Moramos numa cidade pequena no Paraná e esta história marca a nossa família. Pelo que ela me disse, não é uma história, não aconteceu, não acabou de acontecer, mas é uma história recente. Tia Cecília, na época dos fatos, era uma mulher de 47 anos. Ela era conhecida como uma pessoa que está sempre, sabe de tudo, sabe de todas as famílias, tudo que está acontecendo, muito antenada. Ela tinha uma vida aparentemente ok, tranquila. Ela era casada, tinha 2 filhos. Os 2 filhos já eram adolescentes, ela trabalhava. E ela trabalhava numa loja de roupas. Mas no fundo, diz a Lorena, minha tia Cecília era uma mulher insatisfeita com uma rotina monótona. O casamento dela era distante e ela sentia que sua presença na vida dos filhos era quase invisível. Minha tia passava horas comentando em publicações alheias, dando opiniões não solicitadas e sentindo que fazia parte das histórias das pessoas. Ela se via como uma espécie de justiceira social e acreditava ter um faro aguçado para identificar o que era certo ou errado nos comportamentos alheios. Um dia, uma história começou a circular na cidade. Clara, uma moça de 26 anos, era acusada de ter um relacionamento com um homem casado, que era um empresário influente na região, e não havia provas concretas sobre esse caso, mas eram boatos. Mas a tia Cecília, ela ficou obcecada por esse caso e ela começou a investigar a Clara nas redes sociais, ver todos os comentários, olhando fotos antigas, lendo os comentários, vendo quem seguia ela e perguntava sobre ela para conhecidos, perguntava sobre ela, falava sobre ela no trabalho, falava sobre ela no salão de beleza, enfim. E ela passou a montar uma narrativa que fazia sentido para ela. Ela não era baseado em fatos concretos, mas ela ia fazendo as suas conjecturas e passando isso adiante. E a Lorena diz que as suposições dela eram baseadas nos próprios valores, que ela considerava valores distorcidos da tia. Então, a tia Cecília, ela opinava demais em grupos online, ok. Ela conversava com amigas, como eu falei para vocês. E aí, aos poucos, a cidade toda começou aquele burburinho falar que a Cecília estava falando da Clara e o que estava falando sobre a Clara. E até agora a Clara não se pronunciou, mas todos falavam que a Clara era uma suposta destruidora de lares. Até que a Clara
decidiu processar a tia Cecília por difamação. E o caso ganhou uma proporção enorme e inesperada, né? Todo mundo comentar na cidade, sabe como é cidade menor, todo mundo falava sobre o assunto. Antes, a tia Cecília era vista como uma pessoa que antenada, uma pessoa que se posicionava, aquela que falava mesmo, só que agora ela passou a não ser respeitada justamente por algo que colocava ela no lugar especial, como ela achava. E ela começou a ser criticada publicamente por se envolver em assunto que não lhe dizia respeito. A própria mulher do empresário veio a público dizer que era mentira todos esses boatos, que a culpa desses boatos, a responsável por espalhar essas mentiras era a Cecília e que o casamento dela estava muito bem, obrigada. E o processo entrou em andamento, né? Estava em andamento, e aí a vida da Cecília começou a vir à tona, todo mundo começou a falar da vida da Cecília, que agora quem estava na pauta do povo não era mais a Clara. E as pessoas passaram a relembrar episódios em que ela havia se envolvido, porque falava de outros assuntos alheios, só que nunca tinha sido na proporção que aconteceu com a Clara, mas já tinha acontecido, já tinha precedente. E aí todo mundo começou a entender que isso era um padrão de comportamento da Cecília. E começaram a o quê? Falar, investigar, óbvio, a Cecília. Então descobriram que ela não estava bem no casamento, que o tio Paulo, né, que é o tio da Lorena, já tinha pedido divórcio, que as crianças, os meninos que já eram adolescentes não estavam bem e que um deles, inclusive, se evadiu da escola, tinha abandonado a escola. E os jornais locais, sedentos por audiência, passaram a explorar a vida da tia Cecília. Falaram em notas alguma coisa da mulher que estava disseminando o ódio e falando sobre outra mulher, etc e tal, coisa também, uma cidade pequena. E os comentários antigos nas redes sociais, muitas vezes críticos e agressivos, vieram à tona, os comentários que a tia Cecília fazia. E a cidade, que antes ouvia os comentários da tia Cecília e até dava risadinha e concordava e às vezes até ajudavam a falar, agora condenavam a tia. A cidade agora condenava a tia. E acabou que o tribunal decidiu a favor de Clara sobre a questão e a tia Cecília foi condenada a pagar uma indenização substancial a respeito de tudo que a Clara tinha passado, de tudo que a Clara alegou, inclusive com laudos psiquiátricos e psicológicos, de que tinha entrado em depressão. Então, a Cecília teve que pagar a conta disso. Bom, na época a Cecília não tinha o dinheiro e não conseguiu fazer empréstimo, parece que eles não estavam muito bem, mas ela tinha uma casa que o avô da Lorena, que era o pai dela, tinha dado para ela antes de morrer, e ela tinha um aluguel dessa casa, e ela teve que vender essa casa para ela acabar saldando aí essa questão aí desses custos que ela teve que arcar, e isso piorou ainda mais a situação dela com o marido, que já não estava boa, eles já não estavam muito bem, e o tio, a partir disso, a partir de mais essa gota d'água que se transbordou, acabou pedindo o divórcio e se mudou. Paralelo a isso, as crianças que não estavam bem com a mãe também, estavam desorganizadas, decidiu morar então com o tio Paulo, com o pai deles, né? E os primos aqui, diz a Lorena, não quiseram ficar com ela e foram morar com o tio Paulo. Então,
Sua obsessão por se envolver em assuntos alheios tinha custado tudo: família, trabalho, reputação e saúde mental, porque ela deprimiu também e acabou saindo do trabalho. As marcas, Lorena diz, que deixou as marcas ficaram no mundo digital, porque tem essa questão também, né? O mundo digital é terrível nesse sentido. E também as marcas ficaram na própria alma da tia Cecília, segundo a Lorena, marcas irreversíveis. Ela passou a ser uma pessoa bem sozinha, e um dia ela foi até vista num café, e quem garantiu que ela estava lá, o que ela estava fazendo era apagar os antigos comentários nas redes sociais que ela fazia, como se isso fosse de alguma forma apagar o passado dela, né? Talvez uma tentativa também de não deixar tudo lá registrado para mais pessoas começarem a continuar vendo o que ela tinha escrito. Bom, Lorena comentou comigo também por WhatsApp que a tia Cecília passou, assim como a mãe dela, que as duas são irmãs, passou por uma educação muito rígida, uma educação muito severa, uma avó muito controladora. Então ela tinha essa questão em que ela era pautada aí numa rigidez, de um caráter muito rígido, onde ela também não flexibilizava, tudo para ela era branco no preto, sabe assim? E aí, vamos fazer análise rapidinho aqui desse caso, uma coisa muito importante para nós é refletirmos sobre os nossos próprios comportamentos e as nossas próprias ações, né? Então, muitas vezes, ao invés de ouvir esse apelo da alma, não é nem da alma, né? Do ego, que pede para a gente se colocar no lugar de importância e começar a falar demais, se exaltar demais, quando vê que a coisa não tá boa, porque todos nós sabemos que fofoca, por exemplo, não é algo bom, dá uma parada e nos perguntar: por que estamos fazendo isso? O que está acontecendo? Por que estamos insatisfeitos com a nossa vida? O que fez Cecília, que já não estava bem no casamento, ficar mais para fora do que para dentro? Ou justamente isso? Isso era uma fuga dela não ficar dentro do casamento tentando resolver porque ela não aguentava ou ela tinha medo de resolver os problemas dela dentro da família, e ela resolveu olhar para fora para ela tamponar coisas que estavam machucando muito ela. Ela, sem dúvida nenhuma, ela ansiava por essa relevância, né? Por essa validação do outro. Ela se colocava no lugar de a justiceira social local, né? Então, algo que para ela era uma persona que ela construiu de importância, aonde ela se localizava, atuava, e ali ela se sentia uma maior valia, né? Uma pessoa que tinha alguma coisa de relevante, né? Mas isso daí mostra que ela buscava preencher um vazio interno que ela não estava dando conta. E a necessidade de interferir na vida dos outros era uma forma inconsciente de escapar das suas próprias frustrações. Não conseguindo ver o que tinha do lado de dentro, foi para o lado de fora. E falar dos problemas alheios, falando dos problemas alheios, ela ignorava os próprios dilemas, o casamento, a relação com os próprios filhos e a falta de propósito pessoal, né? Porque qual é o teu propósito, né? O que tua alma pede? E a sua motivação estava profundamente enraizada em uma baixa autoestima e uma necessidade constante de se sentir relevante. Então, ela se sentia tão relevante ao falar da vida do outro que ela não cuidava do bem mais precioso, que era da sua própria vida.
Então ela tinha esse fruto de uma educação muito rígida, cheia de cobranças, e ela projetava nos outros essa severidade com que ela lidava consigo mesma, toda a severidade que ela, e a moral, e aquela coisa muito rígida que ela não conseguiu lidar quando era criança com na relação com a mãe, ela colocava isso, projetava isso para o outro. Então, ela apontava o erro alheio como se fosse uma forma de aliviar a própria culpa e insatisfação. E o desejo de interferir na vida alheia é um reflexo de feridas internas não resolvidas que a tia Cecília tinha, né? E o preço de ignorar seus próprios problemas e focar nas questões dos outros, obviamente, tem um preço muito alto. Muitas vezes a gente ouve alguém falar mal do outro e ao invés de a gente julgar a pessoa que está sendo ali massacrada e criticada, a gente tem que treinar o senso crítico, né? Para se perguntar por que aquela pessoa está incomodada com aquela outra que ela está difamando. O que tem de real nessa relação? Por que eu estou perdendo meu tempo, inclusive falando mal do outro? E claro, o que tem dela que está no outro que ela acaba projetando, né? A gente tem aí o caso da moça do avião, né? Que veio aquela Jennifer Castro, que todo mundo sabe, daquela criança que foi sentar no lugar da Jennifer e teve aquela senhora que foi filmar a Jennifer Castro. Quer dizer, é um caso. Olha lá, a justiceira social. Ela pegou o celular dela e ela foi se meter num negócio que não era dela, que ela não pediu para ser ajuda, ninguém pediu ajuda, ela de livre e espontânea vontade foi se meter na questão de outras pessoas e olha no que deu. Também foi processada, né? Então, o quanto que a gente também não deve ficar colocando a colher na vida do vizinho. Claro que tem vezes que a gente precisa sim colocar a colher na vida do vizinho, por exemplo, quando é questão de uma violência doméstica, é questão de um crime. Claro que você tem que ligar para a polícia, você tem que se envolver, você tem que, né, procurar ajudar a pessoa, olha, tem uma psicóloga, enfim, isso faz parte do nosso papel como cidadão. Mas, fora casos graves, melhor não se meter na vida do outro. Até mesmo porque nós não somos tão maravilhosos, né? Tão sagrados que também não tenhamos as nossas questões, os nossos segredos e as nossas sombras, todos temos. Bom, ela reprimia provavelmente sentimentos de inveja, insatisfação e ela tinha um desejo de controle. Ela estava tentando controlar a vida do outro, só que a dela estava descontrolada, não se esqueça. E a Clara? O que a Clara representava para ela simbolicamente? Uma jovem livre, uma jovem que estava envolvida em uma questão questionável, ninguém sabe se é verdade, mas enfim, ela estava envolvida nessa questão. E a Clara tinha, simbolicamente, para a tia Cecília, a liberdade, o desprendimento que a Cecília jamais ousou ter na vida dela. Então, ao invés de reconhecer e integrar essa parte reprimida, né, que a sombra são os conteúdos que nós temos inconscientes que nós não queremos ver, né? São partes que não são legais e que a gente não quer ver e não quer que ninguém veja. Ao invés de integrar essa parte, compreender essa parte, e ela projetou nessa jovem toda essa sombra, transformando a Clara em um alvo. E como a gente reconhece
fazendo pergunta para nós mesmas, a gente reconhece com autoavaliação, a gente reconhece com perguntas para nós mesmas e a gente reconhece fazendo terapia, a gente reconhece lendo. E é importante que a gente olhe para a gente. Freud já dizia, quando Maria fala de João, fala muito mais de Maria do que de João. Então é importante que a gente tenha esse olhar. Tentativa inconsciente de lidar com aspectos sombrios que ela não conseguia enfrentar. Exatamente. A sombra dela que estava ali, a todo momento, enquanto ela falava da Clara, ela colocava no bolso e falava da outra. É aquele ditado que as nossas mães falavam quando nós éramos crianças, quem é da minha época. Macaco senta em cima do rabo e ri do rabo do outro. É sobre isso. E a persona? A persona da Cecília era construída em torno de uma mulher responsável, mas ela era desconectada da essência dela, porque ela era a justiceira. Mas quem era ela? O que ela queria de fato? Né? O que ela estava reprimindo quando ela estava olhando para outra? Por trás dessa fachada, dessa persona falsa, tinha a insatisfação, a frustração e a busca pela validação. Gente, no frigir dos ovos, todos nós queremos ser amados. Bom, ela passou a se envolver com o caso da Clara, reforçando esse lado justiceiro para se sentir vista e importante, alimentando essa persona, compensando esse vazio. Mas, quanto mais alimentamos a persona sem integrar as nossas partes da psique, quanto mais a gente tenta esconder, mais a gente fica vulnerável e a gente pode ter um colapso psicológico. Porque a máscara, ela não consegue integrar essas contradições internas. A gente tem que se perguntar: quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? E por que tem pessoas que nos incomodam tanto? Fica a dica. Se você cuidar da sua vida, muito mais do que a vida da sua vizinha, você tem uma possibilidade de ser muito mais feliz e se conhecer de verdade. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, toquem o sininho, compartilhe com seus amigos e até lá.